Mad Max, Estrada da Fúria foi lançado há 10 anos. Aclamado como um dos grandes filmes de ação do século e o quarto filme da série de ficção científica distópica de George Miller, a história dos bastidores fará você se perguntar como todos conseguiram sobreviver inteiros. 2 anos após o lançamento de Mad Max Além da Cúpula do Trovão, em 1985, o roteirista e diretor George Miller tinha planos para um quarto filme da série. Sua ideia era uma perseguição quase contínua, uma história em que Max é perseguido após possivelmente roubar petróleo. A ideia permaneceu na cabeça de Miller até 1998, quando ele teve a ideia de transformar o MacGuffin de óleo em pessoas. Miller começou a trabalhar em um roteiro com o roteirista e ator Nicola Touriz e Brendan McCarthy, um quadrinista conhecido por trabalhar em Juiz Dredd. O filme entrou em pré-produção pela 20th Century Fox para ser filmado em 2001, com Mel Gibson retornando. O projeto foi descartado, porém, após o 11 de setembro. Miller disse que os ataques fizeram o dólar americano desvalorizar-se em relação ao dólar australiano, e nosso orçamento disparou. Miller seguiu para a direção de Happy Feet, 2006. Quando retornou a Mad Max, Gibson já havia se envolvido em uma polêmica devastadora e Miller achou que ele poderia estar velho demais. Miller disse que queria o mesmo guerreiro contemporâneo, então decidiu seguir em frente sem Gibson. Em 2009, Miller anunciou que o filme seria lançado como um longa-metragem de animação para maiores de 18 anos, inspirado em anime e produzido pelo próprio Dr. D Studios. Conceitos foram desenvolvidos, mas em 2010, a Fox deu sinal verde para Mad Max, Estrada da Fúria como um novo filme live-action. Na escalação do novo Max Rokatansky, Channing Tatum e Eric Bana eram possibilidades. Jeremy Renner fez campanha ativa para o papel alegadamente, a pessoa que Miller queria originalmente era Heath Ledger. Infelizmente, Ledger faleceu tragicamente em 2008. A lista final para o papel supostamente incluía Michael Fassbender, Armie Hammer, Joel Kinnaman e Tom Hardy. Em 2010, Hardy anunciou que havia sido escalado para interpretar Max. Hardy se encontrou com Gibson para discutir o papel e pedir conselhos. Gibson disse mais tarde, "Gostei dele, é uma boa escolha." A jaqueta usada por Hardy é uma réplica da usada por Gibson em Mad Max 2. E a jaqueta de Hardy aparece em um total de 52 falas neste filme. Ao escalar a protagonista feminina Imperatriz Furiosa, Miller considerou uma turma antes de escalar Charlize Theron. Foi ideia de Theron raspar a cabeça para o papel. Ela disse que Miller estava preocupado com o formato da cabeça dela. Então, ela raspou e enviou uma foto para ele. Miller respondeu com Furiosa incrível. Como resultado, Theron teve que usar uma peruca em 1 milhão de maneiras de pegar na pistola. Nicholas Hoult interpretou o guerreiro Nux. Ele disse que costumava ter tanto tempo livre no set que aprendeu a tricotar durante os 7 meses de filmagem. Miller escalou Hugh K. Barney para o vilão da peça, e Morton Joe. Este foi o segundo vilão de Mad Max que ele interpretou, depois de interpretar Toe Cutter no original de 1979. A favorita de Joe, entre as 5 esposas, é a esplêndida Angarad, interpretada por Rose Huntington Whiteley. A RHW disse que, se sua figurinista escorregasse no set, Hardy avisava imitando olhos de desenho animado saltando de sua cabeça. 2 das outras esposas seguiram para outros papéis importantes. Zoe Kravitz, Toas Deknovin, interpretou a Mulher Gato em The Batman. E Hailey Keough, Capable, foi a protagonista da série de TV Daisy Jones e The Six. Keough é neta de Elvis Presley. A guitarra Dolph Warrior foi tocada pelo músico australiano Iota. Mais tarde, ele disse que a guitarra pesava 60 kg e lançava chamas de verdade, alimentadas por gás. Ele controlava as chamas com alavanca de controle. Melissa Jaffer, a guardiã da semente, tinha 78 anos. Ela fez algumas de suas próprias cenas de ação e disse, "Foi absolutamente maravilhoso." Megan Galley havia sido escalada por Miller para interpretar Mulher Maravilha quando ele estava em negociações para dirigir Liga da Justiça, então ele a escalou como Valkyria. Corpus Colossus não estava no roteiro até que o ator deficiente Quentin Kinian contatou Miller perguntando se havia um papel para ele. Miller achou que haveria um ótimo equilíbrio com o outro filho de Joe,
Rictus Erectus, e criou Corpus. Miller disse que fez o storyboard do filme antes de escrever o roteiro. Ele, Brendan McCarthy e 5 artistas de storyboard criaram 3.500 painéis. Ele fez isso porque queria que o filme fosse compreendido sem o uso de legendas. Estes são alguns dos storyboards. A garotinha que vemos nas alucinações de Max não é sua filha. Ela se chama Glory, a criança. Miller escreveu uma história de fundo em que Max resgata a Glory dos abutres, mas depois vê ela e sua mãe serem atropeladas. A história foi contada em uma história em quadrinhos. O Guerreiro Doof teve uma história escrita por Miller e Iota. Quando o mundo virou um inferno, Doof e sua mãe moravam em um poço de mineração. Ele começou a tocar violão e, devido à escuridão, ficou cego ao sair da mina. Sua mãe morreu e sua máscara foi feita com o rosto dela. Miller queria que o filme fosse em preto e branco. Ele foi convencido a não fazer isso, mas depois lançou uma versão em preto e branco. Para o visual, Miller estabeleceu 2 regras. A cinematografia deveria ser o mais colorida possível, não tipicamente distópica. A direção de arte tinha que ser bonita. Mais de 80% dos efeitos visuais são práticos. O filme foi rodado em formato digital, e alguns efeitos especiais foram usados para remover os cabos de dublê, criar a cidadela, criar a tempestade de areia, remover o braço da Furiosa e aprimorar as cores na pós-produção. Dean Semler havia trabalhado nos 2 filmes anteriores de Mad Max e foi o diretor de fotografia original de Estrada da Fúria. Ele deixou o projeto após todos os atrasos e John Seale saiu da aposentadoria para substituí-lo. Seale e Miller criaram juntos alguns dos grandes visuais de filmes de ação. Sabendo que queria um estilo de edição frenético e com cortes rápidos, Miller disse a Seale para sempre manter o ator principal em uma tomada centralizado no quadro, mesmo que isso significasse cortar outros atores. Segundo Seale, Miller disse, mantenha a mira no nariz dela. Foi criado um equipamento de câmera personalizado chamado Ed Arm. Ele ficava no topo de um Toyota Off-Road e era um guindaste de 7,3 metros que podia girar 360 graus. Um dublê dirigia o Toyota com Miller no banco do passageiro, orientando. Marco Beltrame e John Powell foram cogitados para dirigir a trilha sonora. Miller então se encontrou com Tom Oakenbourg, também conhecido como Junkie XL. Com base nas ideias improvisadas de Oakenbourg, Miller o contratou. A editora era Margaret Sixel, esposa de George Miller. Ele disse que a contratou porque, se um cara fizesse o trabalho, seria como qualquer outro filme de ação. Após a produção, Sixel teve 470 horas de filmagem despejadas sobre ela, e ela assistiu a cada segundo, o que levou 3 meses. Em certos momentos das cenas, Sixel removeu quadros para dar à ação um toque frenético. Deu certo. E Sixel ganhou um Oscar por seu trabalho. Dinah Porter foi dublê de Charlize Theron, e Danny Grant foi dublê de ensaio de Tom Hardy. Eles se conheceram no set e depois se casaram, assim como Riley Keough e o dublê Ben Smith Peterson. O filme deveria ser rodado em Broken Hill, Austrália, mas durante a pré-produção choveu pela primeira vez em anos, 53 centímetros de chuva inundaram o local. A produção se mudou para o deserto da Namíbia e, quando chegaram, começou a chover. Surgiram problemas no set quando nenhum dos atores entendeu a visão de Miller, com grande parte dela estando na cabeça dele. Theron disse, tínhamos que deixá-lo fazer o que queria, e Hardy mais tarde se desculpou publicamente por não confiar mais em Miller. Um problema maior era que Theron e Hardy não se davam bem. Conforme relatado em Blonde, Sweat e Chrome, The Wild and True Story of Mad Max, Fury Road, de Kyle Buchanan, Hardy costumava chegar atrasado para as cenas de filmagem e, depois de um tempo, Theron explodiu com ele no set. Em outra ocasião, durante as filmagens da cena de luta entre Furiosa e Max, Theron acidentalmente deu uma cotovelada no rosto de Hardy. Ela estava usando gesso verde para efeitos especiais na ocasião e quebrou o nariz dele. O elenco e a equipe ficaram em uma cidade namibiana e alguns foram supostamente assaltados durante a estadia. A situação chegou a um ponto tão grave que os produtores aparentemente trouxeram ex-membros do SAS e guarda-costas para protegê-los. Vemos garotos de guerra tatuando as costas de Max no início. Diz,
entre outras coisas. Sem nome, sem caroços, sem inchaços, 2 olhos bons, sem membros quebrados, urinar bem, genitais intactos, múltiplas cicatrizes, cicatriza rápido, resumo do guerreiro solitário da estrada em Powder Lakes, sem gasoline, mantém amordaçado. O filme foi rodado em sequência. E as cenas noturnas foram filmadas durante o dia, deliberadamente subexpostas e com manipulação de cores, uma técnica chamada dia por noite. Em muitas tomadas, o céu foi substituído digitalmente por céus mais detalhados ou interessantes. A senhorita Gide parece desaparecer no meio do filme, mas uma cena foi filmada mostrando seu destino. Ela sai com o corpo de Angarad e é atacada por corvos. O designer de produção era Colin Gibson e ele supervisionou a criação dos veículos para o filme. Miller lhe disse: faça a frota parecer legal ou eu te mato, e impôs 3 regras. Os veículos tinham que ganhe o direito de existir, ser facilmente recuperável, seja bonito. Quando a produção foi transferida para a Namíbia, custou $2 milhões para alugar um cargueiro para transportar os mais de 80 veículos da Austrália. Alguns veículos, como o War Rig, eram tão grandes que contêineres especiais tiveram que ser construídos. O veículo de Morton Joe é o Gigaorse. Era composto por 2 Coped-Villes empilhados e podia atingir 120 km por hora. Hugh Case Barney adorava o Gigaorse e disse que ele podia ser ouvido a quilômetros de distância quando estava em uso. O fazendeiro de balas pilota o Peacemaker. Ele foi construído a partir da junção de um chassi de tanque Ripsaw com uma carroceria de um Valiant Charger. Ele quebrava com frequência durante as filmagens, e considerado inseguro, o Peacemaker foi destruído após a produção. O coordenador de dublês Guy Norris tinha uma equipe de mais de 150 dublês. Para garantir a máxima segurança possível, Miller contratou a equipe responsável pelas cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos em Sydney e Pequim. E os dublês dos War Boys receberam treinamento especial. Miller teria tido a ideia dos furões depois de assistir ao Cirque du Soleil. Ele achou que seria muito perigoso e planejou usar CGI para inserir os artistas. Mas quando mencionou isso a Guy Norris, ele disse: não precisamos de CGI, podemos fazer isso de verdade. Os Rock Riders eram formados por pilotos profissionais de motocross do mundo todo. Miller disse que eles não podiam usar dublês, pois queria que os Rock Riders fossem altamente qualificados tecnicamente. Mais tarde, Theron disse que estava com medo de segurar a cabeça de Hard a centímetros do chão enquanto o War Rig avançava a 80 km por hora. O filho de Hard estava no set e teria perguntado o que aconteceria se os fios se rompessem. Miller respondeu: bem, acho que ele passaria por baixo das rodas. A cena em que Nux vira o War Rig foi filmada quase inteiramente com efeitos especiais. O dublê Lee Adamson estava dirigindo, e o equipamento foi lançado hidraulicamente para o lado a toda velocidade. Eles conseguiram a cena em uma única tomada, e CGI foi usado para adicionar alguns dos destroços. Corpus Colossus foi originalmente morto no final, possivelmente por uma das Milk Motors. Miller filmou a cena várias vezes, mas mudou de ideia. Eles voltaram no dia seguinte e refilmaram a cena para fazer de Corpus o único membro da família de Joe que sobreviveu. A última cena do filme mostra a Furiosa e as esposas subindo para a cidadela. Miller planejava que Max subisse com elas, mas Hard mudou de ideia, dizendo que Max não estava pronto para isso. Miller disse: isso levanta a questão, eles vão se sair melhor. Após a conclusão do filme, Miller o exibiu em festivais de cinema. Após uma exibição no SXSW, o diretor Robert Rodrigues se levantou e perguntou: como diabos você filmou isso? Com um orçamento de aproximadamente $180 milhões, o filme arrecadou $375 milhões em todo o mundo. Com um orçamento de marketing enorme, o filme teve um prejuízo de $40 milhões. Ganhou 6 Oscars e agora é amplamente considerado um dos maiores filmes de ação de todos os tempos.